Estamos ao vivo, mais um episódio do podcast Família na Mesa. Eu sou o Joe, junto com a minha esposa Joy. Nós estamos aqui para receber vocês com muita alegria e nós realmente estamos muito felizes de você ter tomado essa decisão de assistir esse vídeo. Se você está aqui é porque você, assim como nós, acredita no que é a família. A família é a base de tudo, é da onde a gente sai, para onde a gente volta. E realmente a gente quer te dar toda a liberdade para você sentar na mesa com a gente, comentar, compartilhar. Não se esquece de se inscrever. Se você é novo por aqui, já tem alguns episódios que já estão publicados. Então, faz esse movimento, fortalece a família, podcast Família na Mesa. A gente está muito feliz de receber você. Minha esposa está aqui do meu lado, muito linda, de preto. Cadê o beijinho? Vamos dar um beijinho. Adoro essa introdução. E aí, amor, como está a sua expectativa para hoje? Quem que a gente recebe hoje aqui no nosso podcast? Minha expectativa está alta, como sempre, né? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Tipo, ai, frio na barriga, estou nervosa, meu Deus. Estamos aqui com um casal muito especial pra gente, Kiko e Clau. Uhul! Kiko e Clau, bem-vindos! E nós iremos falar sobre relacionamento, tudo que compõe o relacionamento, né? O amizade, amor, namoro, amizade, casamento, o dia a dia, a rotina. Cachorro, pintar a parede, apresentar no palco. Um monte de coisa, tudo junto, misturado, né? É sobre isso. É isso. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Vamos dar beijinho também. O amor está no ar. O amor está na mesa. Na mesa. Na mesa. Estou aprendendo. Estamos aquecendo os motores. Muito bem-vindos. Pô, obrigada. Gente que agradece, assim, né? Minha primeira experiência. Primeira aparição. Em estúdio, numa coisa assim, super Estamos muito fina, honrados super com iluminada, isso. né? Porque normalmente quem tá diante das câmeras é o Kiko, nunca eu, Sim. né? E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz que Valeu. vocês toparam essa aventura. Ó, eu quero agradecer a oportunidade pelo convite para falar sobre um assunto tão importante, né? Tão legal. A gente vive em um mundo, às vezes, tão superficial que falta um conteúdo um pouco mais profundo, né? A gente fica, às vezes, meio raso. Sim. Então, esse convite que vocês fizeram pra gente, assim, foi uma surpresa muito agradável. Então, quero desejar sucesso para vocês por Obrigado. esse projeto tão propositivo. E a gente espera aqui, humildemente, Sim. colaborar talvez com algum insight, Sem né? dúvida. Da nossa experiência, do nosso relacionamento com quem está acompanhando essa Que demais. transmissão. Legal. Não, de verdade, Kiko e Clau são amigos nossos, nós agradecemos, estamos muito felizes. De verdade, Clau, super honrado de você ter topado. Kiko, um amigo, um cara que eu admiro demais, e a gente realmente está muito feliz. Tem várias coisas em conexão que a gente tem aqui, Sim. né? A Clau fez parte do nosso processo da chegada da Maria. Acho que a Joy Sim, pode ela é compartilhar artista um pouco. plástica e ela fez uma pintura Maravilhosa. linda no Pinta nosso muito bem, quarto, é. no quarto da Mariá, né? Ah, Inclusive, obrigada. depois que ela nasceu, ela até amou a pintura, né? Tá lá até hoje. E o Kiko, você O Kiko pode é apresentar. apresentador, MC, trabalha com eventos corporativos. Ele, inclusive, podia apresentar o episódio tem de toda hoje. Ele os tem dotes, esse, né? esse know-how. Eu trabalho como apresentador, mestre de cerimônias. E a gente se conheceu trabalhando Nos eventos, nos né? eventos. E é muito engraçado essa curva. Não precisa impostar a voz. Ah, tá. Não, né? Vem dentro de mim tá um no comichão palco. de apresentador. Eu preciso, Olá. às vezes... Nos Chega conhecemos em casa, nos a Clau palcos. falou, calma, você já tá em casa, já pode desarmar aí. Não né? precisa apresentar aqui o Não, feijão, né? Eu falo, mas deixa o terno lá fora. Pode colocar sua havaiana de Pode novo, voltar com a que voz você já- normal. Mas eu queria só dizer, assim, o quanto a gente tem afinidade. A gente se encontrou tão pouco na nossa vida, né? Desde que a gente se conheceu. E foram todos os momentos tão especiais de agradáveis, troca. Muito legal. E aí eu fico muito lisonjeado em encontrar pessoas como vocês, assim. Que tem uma sinergia... E, enfim, né, fica meio rasgação de seda. É verdade, meu. Não, mas é verdade. A gente Verdade tem seja uma dita. conexão muito natural. E acho que você que está assistindo o episódio agora que chegou também já percebe isso, porque quando é de verdade, a gente sabe que é de verdade. A gente está muito feliz, a gente honra vocês como família, como casal. E a gente quer realmente que esse papo seja um papo para a gente poder conhecer mais vocês, a gente poder olhar para a história de vocês e entender os pontos ali de aprendizagem. Nós estávamos falando isso, né, aqui antes de abrir câmeras, de como tem sido bom para nós apresentar esse podcast.
Então, você que está assistindo, poxa, que privilégio você estar aqui e participar de conversas tão enriquecedoras como essas. Então, aumenta a tua expectativa, sobe aí o grau da expectativa e vamos para cima. Amor, vamos Sim. conhecer um pouco a história desse Vamos, casal? vamos. Botar a Clau para falar. Vocês estão prontos? Olha, sempre as perguntas iniciais são as mais leves, fiquem tranquilos, tá? Então a gente vai começar Sem perguntando climão. assim, como é a história de vocês? Como vocês se conheceram, né? Tem a versão eu da sei que Clau e a tem as versão do duas Cris. versões, Sei, né? Agora sei. vocês vão ter que A contar história assim. Não, é longa, mas sempre tem, né? Até porque, assim, a gente normalmente tem uma visão um pouquinho mais emotiva de detalhes, assim, né? E, enfim, bom. A gente se conheceu aos 15 anos. Nós tínhamos um amigo em comum, que é o meu melhor amigo até hoje, que é o Arthur. A gente se conhece desde os 8. Quando nós mudamos de escola, ele foi estudar com o Kiko no colegial e nos apresentou. Pergunto, o Kiko já era careca com 15 anos? Claro que não, e eu posso provar. Uau, eu não consigo nem imaginar o Eu tinha contrário. uma deixa Desculpa te que nem cortar. a sua, porque eu sabia que eu ia ficar careca. Então Tu eu já- usei e abusei Ai, ali. quanto Uau. Nessa época que a gente se conheceu, eu era cabeludaço. Era cabeludaço. Que legal. Ele usava Cabeludaço. até as minhas faixas de cabelo, assim. Não. Eu Olha emprestava aí, pra amor, ele. Não amor, consigo né? É verdade. imaginar. Usava as minhas faixas de cabelo. É Corta verdade, e posta. Produção, pode postar essa parte Ó, aí. a gente vai contar essa história então em partes, porque a gente se conheceu, ele nos apresentou no Guarujá, que foi onde a gente se conheceu, Praia. que é um detalhe importante da nossa super. história. E a gente ficou amigo nesse dia que a gente se conheceu, muito amigo, a gente ficou nesse dia, deu uns beijinhos. Ficou amigo. A gente Ficou. Seria uma nova expressão, A não? gente ficou conversando na varanda do apartamento de um amigo nosso, tinha um monte de gente lá. E aí a gente, deu umas bitoquinhas ali. E aí, logo assim, o Kiko já virou pra mim e falou assim: olha, eu não quero namorar, eu não tô afim. Já viu um eu cara de sou- 15 anos maduro assim? Eu não tô afim de Excelente. namorar e tal. Eu falei, não, tudo bem. Acho que eu nem também, sei lá, nem passava nada na minha cabeça. Eu tinha 15 anos, né? Tipo, não, legal, vamos ficar amigo. E ok. Só que a gente foi cultivando essa amizade, né? Durante muitos anos. E passaram outras pessoas pela vida um do outro, né? Assim, a gente namorou e tal. Sim. E a gente conhecia os namorados, as namoradas. Não Gente, de que ficar loucura. convivendo tanto. Quando a gente Aham. namorava, obviamente, Ficava mais rolava afastadinho. Aquela focada, né? exato. A gente se encontrava, tal, em comum, Mas, às vezes no aniversário, mas a gente não Ah, mas tinha... chegou a sair pra jantar, tipo, cada um com... Não, Não. isso nunca aconteceu. E você sabe que pensando nisso hoje, inconscientemente, era uma coisa que eu acho que nenhum dos dois, não era consciente, mais uma vez, mas nenhum dos dois queria Se que ver. rolasse essa interação assim tão grande com Protegia. com quem a gente estava na época. Olha. Eu É. tenho essa percepção hoje. Aí eu vou contar por quê. Beleza, muitos anos passaram, tal, e a gente sempre brincou. Depois dos 24 anos, a gente ficava brincando, assim, pô, se nada der certo, Terminei de novo aqui, É. não sei o quê. quem sabe um dia a gente, sei lá... Se nada der certo, a gente fica Se junto. Sabe entende. aquele... Mas a, não, gente se, uma- a gente se entendia Genial. tão bem como amigo. É, E, Que tinha e essa- aí você essa fala, brincadeira. pô, não, tinha. você só falta... Sabe, você tem tudo pra ser a pessoa que eu quero ficar junto, mas a gente é amigo, então não vamos arriscar uma amizade, eventualmente, pra uma coisa que... Precisa ter muita certeza. Porque a gente gostava tanto um do outro que a gente... A amizade valia tanto Talvez a pena, nesse né? Que não queria subconsciente- correr o risco. né? Exatamente. Eu acho que talvez esse subconsciente, o que a gente pensava é, se a gente resolver dar esse passo, é um passo que vai ser um passo que a gente vai tomar e aí não tem mais oba-oba, não tem mais... Sim. Acabou, né? É casamento e vamos construir uma família. Então, acho que no fundo a gente sempre soube um pouco disso e aí a gente... A nossa Porque se vida desse foi ruim, corria o levando... risco de perder a amizade, né? Não, com certeza. É, quando você tem uma amizade Então- muito querida, você Fica faz esse no- cálculo, né, cara? Se eu cruzar a linha e não funcionar, Aí eu não vou acabou. perder só o namorado, eu vou perder um amigo. E Dá, aí, muito, fica medo, o dá gap. muito medo, né? Assim, Mas hoje a gente defende a pauta de... você tá solteiro? Você está procurando um grande amor? Talvez ele esteja debaixo do seu ao nariz. seu lado. Sim. E é uma pessoa que
você já se dá super bem. Exato. Então, dessa coisa do relacionamento, a gente pulou várias etapas do... eu não preciso te conhecer, ou falar quem eu sou, falar da minha família. Eu já sabia tudo. Isso Isso é foi uma muito coisa legal. A gente já conhecia, assim, né? Assim, o nosso caráter. Eu conheci o caráter Sim. do Kiko. Acho que isso é primordial para Sim. qualquer coisa. Então, assim, eu sabia a pessoa que ele era, as características dele, muitas, né? Claro que a maioria eu sempre vim tem descobrir aquela- depois, mas assim... Quando abriu a cortina, né? Lógico, mas eu sabia muita coisa. A família, né, assim, então isso fez bastante diferença, assim, nesse pacotão aí, pensando, né, sei lá. Mas uma pergunta. Rolou a primeira vez que vocês se viram na varanda com um monte de gente Foi. e vocês ficaram e aí decidiram só Ser amigo. ser E aí, amigos. pra gente Mas ser objetivo pra audiência... Teve o Remember? Teve o- Não teve. Essa é a minha dúvida. Não teve, zero Remember. Zero. Depois que tudo deu errado, entre Nunca aspas. mais, nunca mais. Eu digo, até pro pessoal que tá acompanhando, porque a não tá história é tão longa, interessado assim de como a gente se conheceu. Então, pra abreviar um pouco essa história, eu acho que chegou em um determinado momento que essa profetização que a gente sempre fez, se nada der certo, e os pais dos amigos falam, não, é amigo, os caras param É com porque isso. todo mundo falava, por que vocês não estão juntos? Vocês se amam. Começou a passar todo na mundo. nossa cabeça, vamos tentar. E aí, será? E se? Aí, em um Réveillon, ela foi pra casa dos meus tios no Guarujá, No onde Guarujá. a gente tinha se conhecido. Lugar mágico. E aí eu falei, né, pô, vai vir uma Não, amiga ele vem minha. passar o Réveillon comigo. Eu falei, tá bom, eu vou. Não, e Não. minha família é muito Com a minha comediante, família. né? Ele é amiga, tchau, creu! Esse é meu sobrinho, desculpa, não sei se eu posso falar isso. Eu falei, não, é amiga mesmo, Não, né, tal. Da zoeira, Aí- né? E você chamou e não Como tinha nada. amiga. Nada. Não, Mas aí você já tava tinha um negócio que... intencional. Tinha uma você vai uma dormir no coisinha. mesmo quarto que eu, Mas em camas aí não de tenho solteiro, como encurtar mas... essa parte, mas é porque isso foi dia 31 de dezembro. A Mas audiência em agora falou, deixa eu ir. Sabe? Não vai embora, gente. Lugar Espera só um pouquinho. confortável agora. Em dezembro, a gente teve um estalo, assim, do tipo, putz, acho que a gente tá sentindo alguma coisa. Tanto eu quanto ele. Mas sustentava uma conversa, era uma relação Não, de amizade mesmo. Era, vocês a gente assistiam? tava junto, Não, um bem churrasco, íntimo. Tinha, bem e, legal, assim, legal. Detalhes, tinha. detalhes sórdidos Nessa de... época, a gente tava solteiro, então a gente vivia junto. A gente ia pra churrasco, a gente ia pra baladinha, a gente ia pro boteco. A gente fazia tudo junto. Vamos andar no Ibira, vamos. Sim. Tudo. E aí, a gente sacou que tinha alguma coisa. Aí ele falou, vem passar o Réveillon comigo. Com a minha família, eu falei, bora. Vai você, que eu falo demais. Não, e aí... a minha irmã que mora em Miami veio aqui e falou, pô, por que vocês não tentam? Se eventualmente o Kiko casar com uma pessoa... Falou pra mim. Olha isso. A Clau casar com outra pessoa, vocês vão se olhar meio casados e Por talvez que você não quer tentamos. falando, e por que que a gente... E a vida passa, Ela falou né? pra mim, você tem que tirar essa pulga atrás da sua orelha, porque senão você vai olhar pra trás e você vai se arrepender. Minha irmã dele, Pode sua se cunhada. arrepender. Minha né? cunhada. Olha, cunhada de Miami. Foi. Fez Olha, um bom pagou. trabalho. Em dólar. Fez, Mana. excelente. Conselho em dólar. Te A amo. gente te ama. E E ela, ela me encorajou, abriu ela essa... me encorajou. É. E aí... Mas tinha alguém que tinha mais resistência de vocês? Não, eu acho que nessa fase a gente tava... Não, antes, na resistência. Eu acho que não. Eu tava mais assim, até porque, imagina, eu tava lá com a família dele, né? Num Que cenário tudo bem, novo. Não, total, assim, foi muito louco, A né? família dele é toda igual ele, assim? Pra cima? Meu, 99%. Caraca, imagina como é que deve ser essa virada de ano, né? Exatamente. É muito legal. pra cima. Eu amo minha é família. familhona mesmo. Falando em meu, família, né? É uma família que abraçou a Clau tão bem, assim. Ela se sente uma Que sobrinha, uma, né? porque assim, a minha família... Ai, gente, aí resumindo, a gente ficou junto e desde então estamos juntos. No Sim. Guarujá, Foi isso. no mesmo lugar onde a gente Do tinha Guarujá se para o conhecido. mundo. Depois. E depois que a gente casou, nossa viagem de casamento foi Guarujá. no Guarujá pra, a gente meu, foi lá. Guaru. Tem que Guarujá. ser, tem que ser. Guaru na veia. E eu fiz uma tatu Não, Guarujá. mentira. Não, a gente cresceu com 15 e aí a gente ficou junto com 29. Ah, 14 anos depois. Uau. E aí a família, assim, eu sou muito grata mesmo. E foi uma coisa muito importante, porque eu venho de uma família muito pequena Aham. mesmo. Eu não tenho uma extensão, assim, de primos, tios e tias. Não, é tipo minha mãe, meu pai, minha irmã, né? Aí, claro, a minha irmã já tem a extensão da família dela, que é um marido, tem 2 filhas, que é super legal a família dele também. Mas sempre foi muito pouca gente.
E aí, com o Kiko, eu ganhei uma família muito grande. Então, Tipo assim, aquela família tradicional, né? Não, Aquela total. família- E cada um de um jeito. É uma coisa muito louca, Tem as figuras, né? Os É, personagens, né? exato. Total. Então, as tias, os tios, assim. E aí, eu fui entender um conceito de família um pouco diferente também. Porque eu entendi o que era ter uma família maior. Uau, Com mais personagens, com mais... É muito legal. é muito peculiar. É. Né? E assim, muito legal que você então ali teve a experiência de conectar com a família dele, uma coisa mais ampla. Então foi super novo, né? Foi super novo. E aí, eu falei, olha que lugar legal, né? Assim, tem tudo pra dar certo mesmo. Porque... Quando a gente casa, a gente de fato casa com a família, né? Às vezes a gente nem sabe o que vem aí, porque De bônus no pacote. cada personagem dessa família tem uma individualidade, tem um contexto. Então, quando a gente casa com uma pessoa, a gente abraça todas essas diferenças e tenta sempre conciliar, trazer mais amor, compreensão. E o lance de ter uma família grande, eu acho que me trouxe muitos aprendizados nesse sentido de aceitação, né? A gente tem talvez uma visão, talvez não, a gente tem uma visão mais espírita de a gente tá exatamente com a família que a gente precisa aprender para. Então, todas as diferenças e conflitos que existam na família que a gente nasce ou que a gente escolhe, Constrói, aham. realmente para a gente evoluir, para a gente crescer tem sido uma jornada cabeluda, diga-se de Tá passagem. evoluindo bastante. A gente tá evoluindo bastante. Não, eu acho que... É muito isso. E porque quando a gente é filho, assim, antes de construir a nossa família, a gente faz parte de um contexto, né? Onde, de alguma forma ou outra, é mais passivo no sentido de, cara, você tá ali. Né? Quando a gente decide se casar, construir nossa família, a gente precisa ser mais propositivo. Vai depender da gente o esforço de fazer acontecer e funcionar, né? Então, conectando com esse ponto, né? Perguntar para vocês, como que foi o processo de, ok, agora estamos namorando, quanto tempo demorou para vocês decidirem se casar, estar juntos, construir família? Como foi esse processo para vocês? Foi longo ou foi curto? Não, foi muito curto. Em 1 ano, a gente já tava morando junto. Eu acho curto, assim, não sei muito. Rápido, mas, né? mas é porque a gente realmente, como a gente já se conhecia bem, não fazia mais tanto sentido também. A gente tinha quase 30 anos. A gente falou, vamos Tá gastando Uber, nada, exato. Não precisa. Sim. Planilhou. Já Né? tá passando todos os dias junto O Kiko nos já aos morava finais de sozinho. semana e não sei o quê. Não tinha um porquê Aham. postergar essa etapa. É. E aí eu acho que a gente, por causa desse contexto de saber que quando a gente eventualmente fosse assumir para dar certo isso, ia ser para valer, a gente ficou junto já morando, né, 1 ano já estava morando junto, e a gente já se sentia super casado, né? A gente já mora junto, já divide todas as responsabilidades, a gente está ali meio entendendo o que cada um consegue ajudar o outro em questões práticas E se da conhecer casa e de mesmo, apoio né? emocional. É. E aí eu acho que chegou um determinado momento, a gente está casado oficialmente A gente casou em 2020. Meu marido é ótimo. Ah, Não, meu marido Pode é falar, ótimo amor, com pode datas. falar. Amor, qual que é a Que senha que do é? Wi-Fi? Data do casamento. Ele não sabe. E Amor, quando que a ele gente se nunca casou? sabe. Desculpa, Mas... nada... Não é Não, nada mas pessoal. é- A gente ri disso também. Mas demorou. em um determinado momento a gente sentiu que formalizar 2022, seria um recado nós para o casamos. universo de que, de fato, não estamos no... a gente tá assim... não É tem um mais. um compromisso Vocês são diferente. casados? A gente não Sim é ou não? casado, a gente tá junto. Não. Se é casado, somos Sim, casados. E isso a gente, em um Comunica determinado momento, falou assim: diretamente, né? a gente... Vamos fazer certo, assim, no sentido de Matar não essa precisar lição. ficar se justificando. E se isso tava incomodando um pouco ela ou eu acho que a gente falou, vamos resolver, não tem por que não resolver. A gente queria, assim, sabe, na medida do possível, fazer as coisas que a gente acha certo. Sim. Não que tenha certo e errado. É que tem uma mas... galera que fala, pô, é só um papel, né? Isso, mas a Mas gente. não Cara, é, então cara. se é só um papel, então, cara. Então, porque Só que é tão tá simples, né? desmerecendo O papel. Assume aí. Exatamente. E a gente fez... É boa percepção, né? Exatamente. A Clau fez uma coisa de colocar o meu sobrenome. Até no cartório, você tem certeza absoluta que você... Eu sei que eu já perguntei, mas você quer mesmo, sabe? Então, para mim, me sinto honra, sim. honrado dela trocar privilégio. colocar o Eu não sobrenome tirei da minha nenhum, mas família. eu acrescentei o dele. Então, E é muito legal você passar pelo processo de
fazer o caminho que para tantos hoje é um caminho que muita gente não está dando valor, né? Então, assim, vocês perceberam realmente a importância de dar passos de compromisso e tudo mais, porque é diferente, né? Sim, e você sabe que no meu caso teve uma coisa engraçada também, engraçada não, uma coisa minha, assim, bonita, né? Eu fui criada boa parte da minha vida pelo meu avô e pelas minhas avós. Sempre com a minha mãe presente junto, tal, mas eles fizeram parte da minha criação. E o fato de crescer com pessoas mais velhas influenciou muito para mim, quem eu sou. Sua maneira de pensar. Claro. Então, assim, o meu vô era um cara muito tradicional, assim, nesse sentido. Não tradicional, ele nem era tão tradicional, mas era um vô. Então, assim, e ele falava muito, que legal, e eu era a neta caçula dele, assim. Então, e ele amava o Kiko. E aí o meu vô faleceu, e ele meio que me perguntou, assim, alguma vez, sabe? Assim, vocês vão casar, né? Vão casar e... Não, vou ficar tranquilo que a gente vai casar. Ele, não, beleza, tipo... Eu não sei, de alguma maneira, era como se eu tivesse realmente, não fazendo pra ele, eu fiz por mim e pelo Kiko, a decisão foi nossa. Sim. Mas foi gostoso de saber que ele ia ficar feliz com aquilo, sabe? Legal. Mesmo não estando mais aqui, assim como eu tenho certeza que os meus avós, as minhas avós que também já partiram, a minha mãe que tá aqui, meu pai, minha irmã. Então, assim, foi um apoio coletivo. Quando a gente falou, vamos oficializar o casamento, que a gente fez uma coisa super simples, engraçada e low profile. Isso eu queria falar muito para as pessoas. Quero dar foco para isso também. Conta aí. Porque um dos... E aí eu acho que é muito... Às vezes as pessoas que estão assistindo, os casais, eventualmente, que estão assistindo, podem pegar essa dica, porque a gente sempre postergou essa data do casamento, porque custa... Você vai em dinheiro e aí você fala, pô, eu preciso... Não, qual que é a prioridade aqui? Não faz sentido gastar num dia determinada coisa que está faltando em outro lugar, né? Precisamos arrumar a primeira cozinha. E a gente tirou isso, desconstruiu essa ideia de que você precisa de dinheiro para casar. A gente falou, quer saber o seguinte? Vamos num restaurante, vamos falar para as pessoas, poucas pessoas, acho que tinham 60 pessoas no nosso casamento, o presente delas é pagar a consumação do restaurante que a gente vai comemorar. A gente não precisa de presente. Vai ter um bolinho, compramos aliança de... Fala onde a gente comprou. Isso aqui, o que é essa aliança? É de inox. A nossa inox. Aliança é de quiosque de shopping, de inox. Viabilizamos com R$3.000, sei lá. Até porque eu trabalho com tinta. Eu não posso carregar uma bela aliança o tempo Vale a pena. inteiro. Não é tão caro assim. E foi lindo. Foi a decisão, né? Foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores dias das nossas vidas. E minha vida individual e em casal. Total. Não, e eu falei, gente, nada disso aqui importa. Isso é lindo, é um símbolo, adoro uma joia. Mas, assim, não importa o que é agora. Se a gente vai construir uma vida juntos, a gente tem tempo suficiente para fazer tantas coisas de várias formas. Então, assim... A pandemia, nesse quesito, me fez refletir muito sobre desprender mesmo, legal. Sabe? E a gente ainda teve a bênção de comprar uma casa na pandemia. Então, assim, a nossa prioridade foi a casa. Então, assim, a gente acabou de comprar a nossa primeira casa. A gente está fazendo tudo do jeitinho que a gente quer, com o nosso esforço, nosso empenho. O casamento, quem tiver que estar lá, vai estar. Quem entender a pegada disso tudo que a gente está querendo fazer, vai entender. A gente realmente desprendeu do Muito bom. De tudo. Celebrar o amor com as pessoas que realmente importam, não tem nada melhor. Sim. Você recebe uma energia, essa bênção de todos os familiares legal. Que já convivem com a gente, que a gente já está junto há muito tempo. Foi um dia muito especial. Foi. Inclusive, a Débora, a irmã, que deu aquela dica lá atrás, ela veio de surpresa pro casamento. Surpresa. Foi não, assim... Ela é top, não, né? Foi. Ela é sensacional. Todas as irmãs. As minhas cunhadas são incríveis. Os meus cunhados também, pra eles não ficarem enciumados. Mas, assim, são mulheres muito legais e tal. Então, foi muito legal. Foi mesmo. Cara, e muita gente fica postergando essa união... Porque não tem um anel da Tiffany, exato, não tem uma festa no salão da Avenida Brasil. Nem tenho vergonha de falar, saiu R$200, R$150. Foi, e fica preocupado. E não casa. E às vezes o relacionamento até acaba, porque exato. Né, fica naquela... Tem uma coisa que eu acredito em relação a isso mesmo. Que quando você
avança no relacionamento, mas você não avança no nível de compromisso, você entra num território onde você não tem mais autoridade para sustentar aquela jurisdição. Então é como se você estivesse num território onde você não tem mais autoridade. Eu concordo. Então, quando você casa, você tá dando todo o aval da autoridade. Cara, eu sou seu esposo, você é minha mulher, nós estamos juntos. Quando você toma essa decisão de pegar o nome dele, é uma comunicação que você faz para ti, para tua linhagem, para ele, para família. É diferente, muda o vínculo. Eu concordo. E as pessoas 100%. estão vivendo só no... No vamos ver. E aí, sem ver. avançar no compromisso, e aí você fica muito mais... É como se fosse assim, ó. Você fica mais... Na hora de uma crise, e a crise vem... Claro, inevitavelmente. Não. Você, já, com níveis de compromisso menores, você abre mão do precioso, do que Isso. mais importa, por causa de uma emoção. Eu também E não por causa acho. de uma decisão. Sim. E vocês já ouviram falar também que quem gasta muito dinheiro em casamento são em média, são os casamentos que tendem a durar menos, e quem gasta Caramba, olha isso. menos Ai, legal, são casamentos mais duradouros? Acreditando nisso, Nós estamos aqui... a pensando- gente gente vai foi envelhecer assim, ó, junto, de você vai ter que cabeça, aguentar. O nosso A também, gente né, foi amor? assim também. Nosso casamento foi Tinha na menos que pandemia. 50 pessoas também. É. Olha lá. Foi num formato muito... A gente realmente não tinha condições e a gente estava muito ok de casar nessas condições, né? A gente Cara, queria tinha nada. casar, a gente queria ficar junto, construir nossa família. Eu sempre falo isso aqui, né? Eu vim de uma família que não tinha estrutura, filha única, não tinha irmão. Então, assim, o meu sonho era casar, ter filhos, viver uma família mesmo, Sim. né? Então, era isso que importava pra gente. Não ter A gente foi bem coisas, né? simples Participar também. de uma E foi a melhor coisa. belíssima cerimônia com coisas, né? Enfim. Sim. Para os outros, né? Não- Para os outros. E outra, até financeiramente falando, que é uma coisa que pega bastante no casamento, são decisões financeiras. A gente ter tomado a decisão de fazer um casamento mais simples nos deixou mais saudável para encarar o próximo passo. Mas perfeito, foi igual. A É gente muito continuou importante. montando a casa, a gente não precisou abrir mão de uma De coisa nada. do nosso conforto cotidiano, de um sonho que a gente tinha para nossa própria casa. Não e se tal. apertaram, Por né? nada, pra- de viagem, lua de mel, nada. Quando a gente terminou, voltou para casa da lua de mel, a gente certo. não devia R$1 para um cartão de crédito. Então, isso foi muito isso. bom. E isso, mais uma vez, reforço, não querendo ser repetitiva. Meu, se isso for um empecilho para você que tá aí assistindo, de medo, de falar, "Ai, o que as pessoas vão pensar?" Meu, o amor sempre dá certo. Tudo que a gente faz no amor, Sim. eu acredito que vinga mesmo. Não é da boca para fora. Porque a gente se desprende, abre o coração. Meu, as pessoas vão acabar abençoando. Quem ama e- você ajudar. não, e não concordando. vai te julgar nesse sentido. Não É vão. isso. Não é Vai, isso? torcer, vai Não celebrar. Se vão. alguém julgar, Não vão. ai, né? Talvez essa pessoa não seja Repensa. tão a sua amiga. Exato, né? entendeu? E é isso, gente. Óbvio, cada um mas- tem um contexto. E aí, tem um sonho. Às vezes eu tenho um sonho de casar e ter coisas, né? Mas acho Cada que pessoa, às vezes, e aí até vale esse investimento. Eu falo, parcelo em 20 vezes. Se é seu sonho, Se é um grande inquestionável, sonho. Ainda assim, eu acho que tem que pensar de onde veio esse sonho. Porque às vezes é muito da comparação. A minha amiga Perfeito. teve um Sim. assim. não vem numa identidade Perfeito. que tá Sim. Ainda tem que quebrada. pensar. Sim. Porque Eu acho que o recado- construíram, né? O casamento construíram toda essa estrutura pra ele. É um Ele negócio, não precisa né? de nada É disso. um Casamento é um baita business. business, exatamente. Ah, Joy. sim. Eu acho que o recado principal é esse, pra gente É deixar. Pra isso. quem está no processo de, poxa, tomar uma decisão de estar junto. Ei, aqui estão 4 pessoas, 2 famílias constituídas, que tomaram uma decisão de fazer de uma maneira mais simples. E ó, deu certo. E foi lindo. E tá dando certo. É, e vai dar isso, certo. nossa, foi Então, assim, muito cara, se a gente puder servir de inspiração pra você que tá aí para tomar uma decisão, às vezes os próprios homens, às vezes, por orgulho, ficam com aquela posição de, poxa, o que eu vou dar? O que eu vou dar de estrutura e tudo mais. Então, assim, é muito isso aí. mais o seu compromisso, sua verdade, a sua entrega. A mulher também tirar um pouco desse peso da comparação e ser mais... Cara, construindo história. O que é melhor, você casar super assim ou você continuar casado e depois ter uma vida super conquistada, né? Você sabe que parte também da culpa dessa construção toda em cima do casamento se deve aos filmes de Hollywood, né? Uhum, 100%. claro. Aqui, então, A sociedade assim, cobra, né? cobra. Vocês estão juntos? E quando vocês já estão noivos? Vocês vão casar? É. E o primeiro filho? E o segundo? E aí... Exatamente, é uma cobrança. E todo mundo diz, vai ter festa, né? É. Eu ouvi muito isso. É. Vai ter festa, né? Eu quero ir. Então, assim, a pessoa pensa nela. Uhum. Não tá pensando no outro. casal. Então,
é uma decisão que precisa ser muito, muito bem pensada, considerar vários fatores, porque eu conheço gente, assim, muito próxima que não casou, justamente porque está esperando o momento ideal, a condição ideal. É o filme, né? Para poder. E a vida poder passa. casar. Se você ficar esperando o momento ideal para tudo, você acaba não realizando as coisas. Então, acho que esse é um... Precisa criar o momento, esse é né? Muitas vezes. Eu acho que né? tem esse aprendizado dessa forma de... Eu, com certeza, não era esse anel que eu gostaria de dar para Clau. Né? eu gostaria e vou, eventualmente. Aí, ó. Mas aí é surpresa. Aí é surpresa. Sem pressão! Aí é surpresa. Ó, daqui a pouco. Mas é isso, a gente Eu não queria falar organiza. nada, mas... Ó, Pode entrar, produção, né? Roda o vídeo! Roda o Mas pegando o gancho daquilo que você disse, Seria que, uma eu, boa, que, hein, eu, amigo? que eu tava assim, e mudou. E não é que mudou muita coisa. Você fala, não muda nada. Muda. E no nosso caso, eu posso dizer, mudou pra melhor. Que legal. Eu sinto que a gente, assim, ficou muito mais em sintonia, unidos, assim, tirando que o legal de depois de morar junto uns anos, no nosso caso, e de repente celebrar, também trouxe um frescor, assim, trouxe uma Legal. coisa nova mesmo, assim, parecia que tava tudo meio no início, eu não sei explicar. Voltamos a namorar, né? Sabe assim? entendeu? Porque às vezes no automático da rotina vira meio um parceiro do dia a dia, e aí você fala só de coisas práticas, e às vezes a gente acaba esquecendo de namorar, né? De ter manter mais esse vínculo, momentos De nossos. tudo, e mesmo das de- nossas conquistas profissionais, assim, foi um momento que eu também virei minha carreira, o Kiko começou, assim, a trabalhar muito mais, então, assim, Gerou um marco, né? tudo Gerou uma- conspirou Muda, a né? favor mesmo, Muda. assim, pra ser O que melhor. deu vontade é de, precisamos fazer isso mais vezes. 5 anos, pô, vamos fazer nesse mesmo formato, vamos celebrar a vida. E aí teve até a gente tem uma referência muito legal na minha família, o nono e a nona completaram 50 anos de casados. Nossa. E, putz, a gente não conseguiu trazer as sabedorias, desculpem, mas depois a gente pode achar e eventualmente colocar na descrição desse vídeo quais são as dicas Eles para se fizeram- manter durante eles 50 escreveram anos. isso? Na cerimônia deles, né, na festa de 50 anos, eles estavam, e aí tinha uma pessoa ali, né, junto com eles, tocando a cerimônia super bonita e contando, acho que eles meio que fizeram em conjunto Um ali, roteiro ali. os ensinamentos, né, e aí eu fui assistindo o vídeo e eu fui anotando em casa, né, porque eu achei tão bonito que eu resolvi anotar. E aí, isso ficou lá com a gente, tá anotado. E, assim, eu lembro que uma das coisas que ela falava do segredo de um casamento de 50 anos era realmente que a gente precisava, assim, muitas vezes ter a humildade para baixar a nossa bola, né? Assim, nos momentos de raiva e tal, e nunca responder, assim, nunca exaltar a voz mesmo. De cabeça quente, Pra gente falar, tentar evitar ao proferir algumas máximo, palavras assim, que não voltam esse tipo mais. de situação. Tinham coisas muito bonitas lá, que eu não me recordo, assim, Agora mas... vai fugir assim um pouco, mas a gente vai procurar e se encontrar, Legal. se vocês Legal, quiserem colocar acho na que é descrição muito. do vídeo, eu acho Super que É bem cara. bonito. É bonito. Eu mando pra vocês. Mas a gente tem uma sabedoria de casal que tá até a Clau escreveu na geladeira, que é muito legal de Lave a compartilhar. Essa eu preciso... Kiko, lave a louça. Faça o seu dever. Né? O seu jeito é o certo, o meu jeito é o certo e o seu jeito é o certo. Isso é ótimo. Porque a gente tem muito a Eu dei uma necessidade de bugada, ter mas- razão. De ter razão. Tô aqui ainda no jeito certo. Então. Mas o meu jeito ou o seu jeito? Os dois jeitos são certos, né? Porque cada um entende, às vezes, de uma coisa, e às vezes a gente quer convencer o outro que tem que ser do outro jeito. A gente fala, quer saber? Tá bom, tá certo. Porque... Tá bom, você acredita que é assim? E aí a gente sempre escolhe quem é que vai ceder na vez, né? Eu acho que é Quem que natural. tá certo A relação, naquele a relação é momento. muito de ceder, né? Por isso que eu me tornei produtor musical logo cedo, né? Porque eu entendi que o segredo da vida era ceder. Muito ruim. Até o Vinícius tá rindo. Nossa, muito ruim. Meu Deus.
Deus do céu. E Não. agora? Não, Tem mas como cortar essa parte? Nossa. Só cortinho. Não, é ótimo, eu adorei. Vamos Muito bom. reclamar. E na hora que dá uma divergência ali, um conflito. E aí, como que é Como esse que vocês momento? lidam com momentos já, difíceis? aí eu assim... Quem que é mais equilibrado e quem é mais estourado? Desequilibrado. Essa pergunta é muito difícil, porque assim, a gente é muito diferente e muito parecido ao mesmo tempo. Então, assim, nós somos... Eu não gosto de falar eu sou, me apropriar do eu sou, porque a gente está, né? Eu acho, muitas vezes. Né? Ninguém é... Nós somos muitas coisas, Parece que né? é congelado. Você É, não muda nada, Fixo, estado né? fixo, né? Mas assim, Estático. a gente tem personalidade forte, tanto eu quanto Os o dois. Kiko, ambos. Então, assim... Eu imagino que os desencontros devem Pra não ser... falar chato, né? É. Personalidade forte é quando você Não, mas não é, entende mas que você é chato, né? assim, e ao mesmo tempo, a gente também é muito flex para algumas coisas. Mas Ó. no dia a dia ali... Híbrido, né? Híbrido. É, a Agora gente é o flex híbrido, o flex não tá mais não, na moda. desculpa aí, gente, eu sou cringe. Você foi cringe. É o agora, álcool e né? gasolina. Sei lá, então, os dois às vezes querem... Quem não quer ter razão? Todo mundo quer ter razão. Então, dois cabeça duranga aqui, meu, e vai. E argumentando. Ali no argumento. Ah, não, vai aí no- desculpa, amor, aí eu vou ter que falar que, assim, o Kiko, ele é excelente de argumento, cara. Mas, assim, você Sério? pode argumentar com ele sempre Ele vai vai. ter um Vai negociar. É ele o- vai. é ele o advogado ele, ali. ele é maravilhoso. Uma hora aí você fala, meu, beleza, eu entendeu? acho Assim, que, porque não- ele é bom. Mas você já viu por aquele ponto de Ele é vista? bom. Ele vai Ele é bom. indo. É. Eu acho que existe uma tendência, não que seja uma regra, mas do homem ser o mais racional e a mulher mais emocional. E aí, às vezes, você não consegue chegar em um dividendo comum quando você está olhando para um lado e a outra pessoa está olhando para o outro. Então, vale equilibrar, fica essa reflexão do quanto eu estou sendo só prático e duro demais e frio, talvez, de ser muito prático e não tá levando em consideração algumas outras emoções. Não que ela, nossa, é uma manteiga derretida, ou um super... tudo é emotivo. Não, apesar de ser de câncer, né? Os caras... Temos uma canceriana e um taurino, afinal. Mas eu acho que o equilíbrio em ceder, respondendo a sua pergunta, quem tem a razão e quem não tem, eu acho que tá nesse bom senso de... Pô, eu posso ceder, eu tô sendo talvez muito Caxias, ou ela talvez... Não, ela não precisa ceder, né, amor? O comentário que você falou sobre o orgulho é muito legal. Eu tava com a Joy, não sei se foi hoje ou foi ontem, no trânsito de São Paulo, a gente falou assim, cara, São Paulo, assim, a gente passou em um viaduto, tinham 2 acidentes de alguém que bateu na traseira de alguém. Aqueles acidentes mais de... aquele toquezinho, né? E a gente conversou, né? Cara, é só um apressado encontrar com um calmo que vai bater. Porque se o apressado encontrar com o apressado, eles não batem. Porque eles vão se desviar, estão todos atentos. Estão em sintonia. E o mais lento com o mais lento também não bate, porque eles estão assim. Agora, um apressado com o mais lento, ele vai bater. Né? Foi muito esse comentário que aí dá pra gente comparar com o orgulho, né? Assim, o orgulho e a humildade. Eu tava falando isso num outro episódio em relação ao orgulho, né? O casamento, ele trabalha muito a nossa quebra de orgulho. Muito. E aí, tipo assim, muitas das vezes você precisa... Muitas vezes não. Para dar certo, você precisa... É o que o vô falou, né? Engolir o sapão. Tipo assim, cara, vamos seguir. Porque no final das contas, ter razão não vai quer, te né? levar... Não quer, ninguém vai te levar pra onde ali. Você vai ganhar aquele lance ali na hora e depois. E na hora da emoção, é muito o que eu tava falando, mas na hora da emoção mesmo, assim, no calor da emoção, eu tô certo e ela tá certa. Aí o recado da geladeira, ele fica assim, não, mas eu tô certo. Aí, assim, alguém vai precisar falar assim, ok. Que é ceder, na verdade, eu enxergo o ceder como uma quebra do nosso próprio ego, né? A gente tem um mínimo de humildade para entender. Tem coisas muito boas, assim, hoje que eu acredito no relacionamento e para tudo mesmo, que é, ninguém sabe o que tá fazendo, Tá todo mundo aprendendo. tá todo mundo dando o melhor que pode. É fácil falar, né, gente? Naqueles dias da fúria do dragão, É difícil. você tem que ficar o tempo todo repetindo, porque, pô, ninguém tá belezinha ainda aqui na Sim, Terra sim. Pós-graduado, mas a gente né? tá tentando, né? Então, assim, mas é verdade, meu, tá todo mundo dando o melhor que pode. E eu acho que essas coisas, obviamente, a maturidade vão, né, assim, a gente tá mais pertinho dos 40 agora, assim, a gente já começa a ter uma noçãozinha mais legal.
Então, assim, mas tá bem longe de ser legal, só pra deixar claro. A gente começa, né? Assim, acho que o legal Mas mesmo fica lá com os 30 noventão, Pra próximo dos 40 já mudou muita coisa, Mudou não? muita Muito. coisa. Porque a gente baixou guarda, a gente legal. entendeu que também, assim, que a gente realmente não sabe de nada e que é bom não saber. O que eu mais tenho refletido hoje, trocado com o Kiko, assim, eu não sei. E é bom não saber. Que legal isso. É muito bom não saber. Isso tira um peso da gente de não saber? Eu não sei. Então vamos junto decidir alguma coisa? Eu não sei. Eu me abri muito para ouvir as coisas que o Kiko tem para me dizer também, porque eu também tinha um traço de característica assim de ser um pouco mais controladora, mais preocupada, mais querer organizar, querer planejar algumas coisas. E eu abri muito. Deixa rolar um pouco. Então assim, é tudo equilíbrio mesmo, porque tem coisa que dá para planejar, tem coisa que não dá para planejar tanto, sabe? E a vida é um flow, e nós somos 2 autônomos, então a vida é muito assim mesmo eu pra acho que gente. Nessa maturidade desses 10 anos de relacionamento, que a gente tem aprendido, assim, mas óbvio que um casamento é ceder, né? Senão você fica solteiro, e eu acho que tem algumas pessoas que até hoje em dia não é tão comum as pessoas quererem casar, e é uma escolha delas, porque às vezes elas não querem ceder a individualidade, o tempo dela, o espaço dela, e casamento, de fato, é ceder. Então, esse aprendizado no início, talvez eu conflitava muito, porque eu queria que fossem as coisas no meu espaço, do meu jeito, e a gente está dividindo, mas eu vou fazer só as coisas que eu quero, do meu jeito. Não. Às vezes, eu preciso ceder. E isso é um aprendizado. Dois, né? Isso te melhora demais. Te prepara pra vida, né? Porque... Sem dúvidas. Senão você fica muito... inflexível. Acho que a flexibilidade que o relacionamento ensina, cara, é precioso demais. E dificilmente você vai acessar esse nível de flexibilidade em outro lugar. É E verdade. aí, eu acho que só para fazer uma amarração sobre isso que a gente está falando, recentemente, né, eu acho que teve um aprendizado junto que a gente, de fato, a gente não costuma... nos desentendemos, vamos dormir brigado. Não, vamos resolver, vamos conversar para tá tudo bem e tá zerado e não ficar nenhuma dúvida. Só que isso tem um tempo também, porque às vezes se você tá naquele momento que você tá muito arisco, aí a pessoa, não, então fala. Aprender a falar, a ter a hora certa de ter a conversa, às vezes é melhor você dormir virado do que você ficar apertando a pessoa pra... Não, vamos resolver agora. Cutucando emocionalmente. Você sabe, já conhecendo um pouco mais a outra pessoa, não é talvez o melhor momento de você tentar arrancar dela. vai Qual que é o sair a melhor contexto? coisa, Então né? também, assim, tudo bem, você não dorme super brigado, mas talvez amanhã seja muito melhor a gente conversar de novo com a cabeça, com a guarda baixa. Não, você falando foi no carro hoje. A gente vindo pra cá, entramos no carro. Mano, a gente tava bufando, mano. Sabe aquela respiração mais autêntica? Falei, gente, o que tá acontecendo? Falei, amor, o que tá acontecendo? Eu preciso de 20 minutos de silêncio. Se você ficar em silêncio, vai me ajudar bastante. Opa. Não, ele perguntou, como que eu posso te ajudar? Eu falei, você vai me Ficando ajudar em silêncio. Silêncio. Você sumir? Que bacana. Sumida. Porque se ele Não, mas falasse, é eu isso. sei que eu ia ficar mais irritada. Não, lógico. Eu precisava baixar o meu emocional, sinceramente. Eu precisava Sim. baixar Excelente. pela situação que tinha acontecido, que nem era com ele. Sim. Mas eu precisava respirar, voltar ao meu normal, porque do jeito que eu tava, não ia fluir nenhum tipo de conversa. Maravilhoso. Nada. E é o que você falou. Você respeitar esse timing. conhecendo a Joy, você já entende que ela tem esses momentos, então talvez é melhor não insistir Acabou ali. do que... vai no seu tempo aí, depois a gente fala sobre isso. No começo do nosso relacionamento, isso aconteceu. E é muito legal, porque vai passando o tempo, Vai mudando a é dinâmica. muito... vai mudando, É. mas assim, vai conhecendo e vai aprendendo. E aí, ele achava muito estranho. Eu preciso de tempo para... Um tempo sozinha, Eu também, pra quieta. baixar Tem a gente emoção. que não, tem Eu gente que preciso. quer conversar, né? Tipo, fica bem, não, vamos falar. Eu quero falar. Eu preciso só de um tempo para processar. Quando eu estiver, assim, linear, aí a gente conversa. E aí eu comuniquei isso, eu preciso de tempo, eu preciso, né, tal, assim. E aí, é automático, encaixa, assim. Sim. Aí as próximas vezes ele... você quer conversar? Ele já perguntava, você quer conversar? Eu falava, agora não, depois a gente conversa. Pronto, fim, Comunicar é importante, é isso também. resolvido. É. Esses momentos de reflexão que eu também preciso,
me faz entrar em análises do quanto eu estou sendo egoísta comigo mesmo, do quanto eu estou tendo razão dentro daquele contexto, o quanto eu preciso ceder, até onde, o que é negociável, o que não é negociável, para aí eu, no meu tom baixo, conseguir voltar a esse tema e falar, não, vamos ficar bem? Isso eu gosto, isso não gosto... E é um tempo óbvio, onde assim, as a emoções teoria é vão maravilhosa, né? pro Cara, lugar, acho que né? resolver conflito é... Mas eu não era assim. Eu era uma pessoa que... Eu era ao contrário. Eu era essa pessoa que quando tinha um Ela ia pra conflito, briga eu até o ficava... final, E né? aí? Cutucava. Até mas sangrar, eu espremia, pra entendeu? ganhar, né? Só que- Ela não perdia a E discussão. aí eu não queria Sim, perder. mas O eu já fui orgulho- muito assim o orgulho também, de ir até o Joy. final, Eu também já consegui, assim, mudar bastante. Eu era muito assim Respirar também. mais, né? Agora, porque assim, eu entendi que não adianta eu ir nesse pico de emoção, porque nem eu consegui digerir ainda. Então, eu vou falar, isso aconteceu recentemente. Eu vou falar e eu não vou falar coisa com coisa, porque nem eu consegui digerir ainda. Não tá... É mais uma ansiedade da minha parte de querer resolver do Ou de que querer vencer a fato briga, ou de vencer a razão. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, Então, eu acho que isso... muita mulher peca nessa... Muita, e eu falo mulher porque a isso, gente não, realmente é muito mais obrigada, emocional. eu fiquei feliz agora de saber. Porque a gente quer uma resolução ali na Imediata, hora, imediata. A gente já quer que fique É isso tudo aí. bem. E a gente quer também explicação sobre cada detalhe, né? E não é assim. Então, por isso que é importante, assim, a gente praticar. É uma prática. E vai dar muito errado para poder depois dar certo. Então, é praticar essa... Deixa eu filtrar aqui. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Eu tenho vontade de pegar o tapete molhado, né? O tapete molhado. Dá uma tapetada molhada na cabeça, pra ver se dá uma alinhada no chakra. A raiva, ela vai passando. É impressionante. Ela chega e vai É só embora. respirar, é só continuar ali no seu canto, que vai, as emoções vão baixando. Aí é o melhor momento. Aí é onde você fala, pra quê? Nossa, aí você até se culpa, né? Você fala, nossa, você é muito idiota, assim, de fazer isso. E eu acho Mas que é desafiador pra caramba a relação, né? Porque Meu, é desde o muito. namoro, só que as, entre aspas, discussões, os desentendimentos no namoro, eles, por causa que você não tem, voltando a falar do nível de compromisso, como o nível de compromisso é um step anterior, você discutiu, vou pra casa. Sim, Aí não- fica sem falar, desliga o celular. Você não tem que... Por isso que é fácil então, namorar. É lógico. Por isso que é fácil namorar. Você resolve Claro. rápido, resolve sumindo. Ou, né, não falando assim, quando você avança no nível de compromisso, você é obrigatoriamente colocado no lugar para exigir a sua maturidade de equilibrar Para evoluir e emocionalmente. amadurecer. Evoluir. E é impressionante como tudo vem à tona, né? Assim, questões individuais, eu acho. Porque Parece aí que as fica nossas questões individuais lá da infância crise. começam a No casamento aparece. Ah, Pô, Aparece. lógico, uma hora ela tem que chegar, né? A hora que chega... Aparece bem no casamento. né? Exato. E aí você também tem que entender esses processos para também conseguir, né, entrar nesse outro processo de ir colocando as coisas, né, arrumando as gavetas. E eu acho que esse é um processo para a vida toda, né? Sim. Eu lembro que quando a gente se conheceu, vocês estavam trabalhando juntos e tudo mais. Você maquiava ele para fazer a preparação para ele subir ao palco, fazer as apresentações dos eventos. Foi assim que a gente se conheceu, eu estava dirigindo o evento, ele apresentando e tudo mais. Mas você falou que aconteceu que numa timeline quando vocês decidiram se casar, você também fez um movimento, né? Queria entender como é que foi esse processo de você se autoanalisar, como foi esse processo de perceber isso nela. Porque eu acho que o transição casal de tem muito carreira, disso, né? De apoiar o melhor do outro, né? Mas ajudar o outro a perceber também, né? Porque às Cara. vezes, o que eu quero dizer? Porque se o casamento dá a oportunidade para você perceber e ajudar o outro. Se existem pessoas que se casam e que não se ajudam, Sim. são tão egoístas e estão correndo tanto atrás do seu próprio umbigo, do seu É. próprio E ego, da isso sua é muito carreira, comum de que não ver. percebe o outro. Aí às vezes o cara ou a mina tá super, entre aspas, indo e o Sim. cônjuge tá ficando, Sim. mas porque faltou essa empatia de Casa e voltar. continua na Ei, individualidade. O que você carrega? Isso aí, Qual Joy. que é a sua característica? Ótima Você pergunta tá desse feliz? podcast, Ótima. hein? Esse Ótima. podcast faz perguntas muito interessantes. Como que foi esse Começa processo? você. Como vocês perceberam e o que vocês aprenderam para ajudar as pessoas que estão em casa nesse processo de descobrir talentos, quem sou, o que gosto, Cara, nessa é estação? assim, no meu caso, né, acho que cada caso é um caso, mas comigo foi assim, desde pequena eu sou uma artista autodidata. Eu sempre quis trabalhar e viver pela arte.
As crenças que ficaram ali na minha adolescência, momentos familiares, financeiros, não me permitiram, de fato, que durante aquele período isso fosse desenvolvido. Não Como é profissão. Não é um mimimi, não é uma... Isso foi um fato. Eu comecei a E trabalhar... para ganhar dinheiro, o que você vai fazer? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, assim, dali eu nunca mais parei. Então, eu fui meio aonde o vento me levou. Como eu, teoricamente, sempre fui muito boa com pincéis e naquela época não rolava pagar uma faculdade de artes plásticas, de artes visuais para eu ir fazer, eu acabei indo fazer um curso de maquiagem profissional que foi uma maneira de me expressar, de continuar trabalhando com cor, com pincel durante muitos anos. E me proporcionou coisas maravilhosas. Eu dei aula, trabalhei com publicidade, eu trabalhei com social, trabalhei com muitas coisas legais. Enfim. Mas eu percebia, de, sei lá, uns 5 anos para cá, que eu não me sentia realizada profissionalmente. Eu tinha encerrado aquele ciclo ali já. Eu já não tinha mais o que fazer. Todas as possibilidades dentro daquela área foram feitas. Então, faltava aquela... Faltava, eu tava chata, eu tava, triste, eu tava já fazendo as coisas sem amor. E aí, quando eu fui começar a pensar em tudo isso, eu demorei para entender. Porque era a minha criança gritando lá atrás, falando um monte de coisa para mim. Eu demorei muito para entender. Coitado do Kiko essa época. Eu era cabeludo, né? Por isso. Não, porque assim, mas ele... Casar é fácil. Entendo. Ele foi Uau. ótimo, assim. Porque ele também não sabia. Se eu não sabia o que estava acontecendo comigo, como que ele ia saber? Eu não conseguia expressar isso para ele. Mas... Tava turbilhão dentro de você. Meu, e ele do total. lado. E aí foi muita coisa. A gente mudou de cidade, né? Na pandemia ali, meu trabalho ficou parado, né? Não tinha mais evento, não tinha nada. Não tinha social para fazer, não tinha nada. A gente mudou para Cotia e lá, quando a gente começou a mexer na nossa casa, eu entendi. Voltei a pintar, voltei a treinar desenho, estudar história da arte. Voltei a estudar todas as coisas que eu gostava, que estavam lá na gaveta na pandemia. Isso foi ótimo. E isso me despertou de volta para esse universo. Que eu falei, por que eu deixei meu sonho para trás? Hoje ele é possível. Olha. Hoje eu sou adulta. Eu Sou vou responsável fazer por as isso. coisas que eu quero fazer, entendeu? E hoje eu tenho um marido que me apoia, que me ajuda, entendeu? E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu escutei de amigas assim, você é louca? Você vai largar a sua profissão para viver um tempo às custas do seu marido? Falei, eu não tô vivendo às custas do meu marido. Nós somos Sim, um casal. Nós Sim. somos uma dupla, entendeu? Então, assim, não existe isso. Isso é uma coisa que criaram É inventar. aí que não rola. Se a gente tá junto, a gente tá junto. É isso. Assim como amanhã eu espero que ele não precise da minha ajuda, mas caso ele precise, eu estarei lá. É isso. Entendeu? Exatamente. Falando um pouco sobre esse meu lado, acho que de apoiar uma transição de carreira, que é basicamente você dar 2 passos para trás, para dar um para frente, e que precisa de paciência para... Né? Hoje em dia as pessoas são super imediatistas, então tem um tempo de maturação. Você está começando do zero, você vai dar os primeiros passos. E aí você precisa do retorno financeiro porque as contas chegam. E aí você se cobra porque você aí não está rendendo o quanto que você queria. Então você fica conflituando e não dá o tempo ao tempo. Então eu acho que ter paciência nesse momento é fundamental para entender que se hoje, graças a Deus, eu consigo honrar as contas que estão lá, para mim o que eu mais quero é ver ela feliz. E ela completa. E o lado profissional da mulher é fundamental hoje para você ter uma autoestima, para você se autorrealizar, para você enxergar, ter grandes ambições. E eu quero uma pessoa do meu lado que tenha grandes sonhos, que queira realizar grandes coisas. E não tem nada... É um grande privilégio fazer o que ama. Ela ama hoje o que faz. E esse retorno financeiro é uma consequência do que você faz. Sim, da dedicação. Da dedicação, dessa constância, né? dessa persistência. Então, eu comparando um pouco antes dela... infeliz fazendo o que não queria só por causa do dinheiro. E hoje, fazendo o que ama e já conseguindo uma remuneração, é uma outra mulher que eu tenho em total, casa. Sim. Né? Total. Muito mais feliz, muito mais leve.
E minha vida mudou 100% com tudo isso, assim. E ele me desacelera muito, assim, nesses momentos que eu... Porque, pô, eu trabalho desde os 15 anos, né? Então, assim, eu estou trabalhando, mas é que é um trabalho diferente hoje, né? Então, assim... e tô feliz pra caramba, né? De passinho em passinho, ele me desacelera. Ele fala, meu, calma. Legal. Não se cobra tanto, às vezes, sabe? Porque o Que é o ritmo antigo querendo cobrar. Exatamente, aceleração, Joy. né? E todas aquelas coisas que a gente, como mulher, traz um pouco mesmo do né, assim, dessas Você tem que fazer cobranças o que a gente tem com a seu, gente mesma. Você tem que correr atrás do seu, você tem que fazer Entendeu? E isso. vem todas essas histórias, às vezes você dá uma bugada, assim, de novo, entendeu? Mas o Kiko, eu tive muita sorte nesse sentido também, porque o Kiko também viveu uma transição de carreira, né? A dele foi antes e tal. Mas o fato dele já ter essa experiência me ajudou muito a passar pela minha. Entendeu? Então, foi muito legal. E aí, meio nada a ver, mas puxando outra história, é muito louco isso de acreditar no outro, né? De como a gente tem um poder mesmo de... Eu acredito hoje, 100%, que... Quando a gente recebe um abraço, uma palavra amiga, uma palavra sincera de incentivo, de motivação, a nossa vida realmente pode mudar. E não é da boca para fora. Isso para tudo. De uma mulher, que nem o caso de uma amiga nossa que acabou de ter nenê, que tá com dificuldade para amamentar. Toda hora eu mando uma mensagem para ela falando assim, meu, você é maravilhosa, você tá fazendo o seu melhor, você tá fazendo tudo que você pode, sinta-se abraçada. Ela me dá uma devolutiva com aquilo que ela fala, meu, obrigada, era tudo que eu precisava ouvir agora. E não tô falando que eu tô sendo legal por isso, não. Tô fazendo mais que a minha obrigação de amiga. Mas, assim, é porque a gente precisa acolher. Eu acho que o mundo ficou muito duro com a gente durante muito tempo, eu acho. Principalmente na geração dos nossos pais. Isso respingou para homens e mulheres, igualmente, eu acho. Para cada um de um jeito, na verdade. Então, assim, a gente vai endurecendo. E aí, a gente precisa, lembrar que a gente é emoção, que a gente é alma, que a gente, né, que somos seres humanos, que somos feitos de emoção, que não existe esse certo e errado rígido, concreto, de... Cara, não é assim, entendeu? Então, esse apoio vindo da pessoa que a gente mais convive dentro da nossa casa, não existe coisa melhor no mundo, assim. Porque você fala, tô num dia difícil, vem aqui. Às vezes só quer um abraço. Entendeu? Essa é uma bênção de ser casado. Você fala, vem aqui, me abraça. De saber que você tem alguém pra dividir, pra pedir 5 minutos. E, que não vai julgar seu sentimento, que não vai... E isso tudo, gente, não é de graça, que nem a Joy falou. São coisas que você vai construindo na relação. Fazer-se entender, né? Entender o outro mesmo. Tipo, não sei quando... Pede o abraço, às vezes, porque aí a pessoa vai começar a entender... E interpreta. Exatamente. Que é o momento. Você educa você estava falando uma coisa em relação à performance, né? A gente está... O mundo social está super valorizando performance. Ditando pertencimento por performance. Né? Ditando até, muitas das vezes, quem sou por performance. Cara, isso é danoso, perigoso e, assim, fadado vai quebrar, vai tocar o burnout. Vai quebrar. E quando vocês falam dessa relação entre casal, a gente também pratica muito isso, de reduzir um pouco a performance para enaltecer como é que de fato a gente tá, quem a gente é, o que a gente carrega. A Joy faz muito isso comigo, porque, por exemplo, quando a gente se conheceu, que a gente estava nos eventos, eu não trabalhava com eventos, trabalhava com outras paradas, trabalhava com música, trabalhava na igreja, tinha uma outra atividade de remuneração. Tudo isso mudou na pandemia e eu fiquei sem, entre aspas, aquele feedback do quem sou, porque ele vinha muito do que eu fazia. Quando eu me caso com a Joy, ela é usada positivamente para reafirmar e ver os meus talentos e minhas habilidades. Então, ela começa a me colocar numa posição onde eu mesmo não me enxergava. Então, eu me tornei quem eu sou hoje, muito em função da maneira como ela me viu quando eu mesmo não me via. E eu disse isso também pro Kiko. Curioso estar aqui o Kiko na mesa quando eu tô falando essa frase, porque eu falei isso pro Kiko, porque quando eu entrei no setor que eu trabalho hoje, parte do que eu faço hoje também é a direção artística em eventos, e eu fiz com o Kiko um primeiro evento, ele me deu um feedback positivo da minha tarefa e enalteceu algumas coisas em mim que eu mesmo não estava acreditando em mim que existiam. E aquelas palavras me fez ter coragem para
pra me colocar de volta na mesma posição de A guerrear a importância das batalha. palavras, né? exatamente. Se você continuar. tivesse só admirado, reconhecido não na sua falasse cabeça e nada. não falasse nada. Eu talvez não teria Não ia continuado. repercutir. Eu não teria como talvez a repercutiu. empresa que eu tenho hoje, já te falei isso. E aí foi muito legal que depois a gente pôde se reencontrar, eu te trouxe para alguns trabalhos meus, a gente se reencontrou em outros projetos. E eu sou muito, tenho muito carinho, por exemplo, aquele dia que a gente conversou lá no terraço do Rio de Janeiro. Eu pude de alguma forma também devolver em palavras algumas coisas para você, sabe? Tipo, te dar coragem, Eu tenho que falar aqui agora, porque você fez uma declaração de amor para um amigo. E eu acho que eu nunca tinha recebido uma declaração de um homem falando sobre a amizade, da importância que eu tinha impactado na sua vida. Eu fiquei emocionado. Eu falei pra qual? Eu chorei ali. Eu falei, eu acho que me impactou de um jeito. Muito eu falei, louco, cara, né? tão bonito isso, né? Qual que é o problema de um amigo falar, cara, obrigado, meu, te amo. Você me você ajudou, falou, cara. você É. fez diferença na minha vida. E eu E fiquei... de verdade, E né? fazia tempo que eu acho que eu... Não, porque talvez o homem fica na piadinha às vezes, né? E aí parece que você é frágil se você é sentimental, né? Vai para um lado mais emotivo. Então, pô, foi uma surpresa muito agradável. Não, aquele dia foi Que muito privilégio, especial. né? Eu falar o que eu pensei e te impactar, porque né, a gente nem se conhecia. muito E legal. longe de eu ter essa pretensão A gente nem de sabe, querer né, o impacto que as fazer palavras esse vão impacto. causar. E para vocês Então- não terem, né, a gente não tem Muito mesmo legal isso. noção do impacto. Obrigado, cara. Obrigado. Eu fico muito feliz com a nossa Ele amizade. chegou em casa aquele dia da viagem do Rio e ele me contando sobre a conversa de vocês, falou assim pra mim. O Joe me falou que ele não tinha a menor ideia de como ele faria determinadas coisas nesse novo cenário, nesse novo trabalho. Mas ele falou, eu vou fazer e vai dar certo. Você não sabe como isso pegou pra mim. Uau. Eu falei, meu, eu tenho Olha toda a que condição de fazer as interessante. coisas. Eu não sei como eu vou fazer, É isso. mas eu vou fazer. Entendeu? Bota fé. Até porque eu acredito em coisas muito maiores por detrás do Olha serzinho como aqui. reverberou, né? isso uma que Uma conversa. Você nem chegou em sabia você. disso, né? Mas ele chegou e aqui... te dá força e você tá Aquela era a palavra de acreditando. coragem que eu precisava Olha ouvir isso. naquela semana. E um reverb, um reverb da Exatamente, nossa que ele me conversa. trouxe da conversa de vocês. Esse é o poder da palavra. Exatamente. Assim, se Que a gente poder. soubesse usar melhor Eu isso, que usaria mais. transformação que a gente conseguiria fazer. No né? ecossistema. A gente acaba Positivamente. esquecendo um É, pouco isso e... E esse mundo crítico, ele me entristece muito nesse sentido. Porque as pessoas, assim, não gosto de generalizar nada, mas é isso, mais uma vez, assim, as coisas estão muito críticas, muito duras, a gente fica nesses Tudo tem julgamentos, nome, você tudo falou, tem não, eu nome. preciso- E coloca em é, caixinhas. Aconteceu isso, é isso. Coloca É, na caixinha. Acho que, assim, além da crítica, a opinião também, né? Tipo assim, Também, todo mundo dando acho opinião, que né? Tem hora que não tem que dar opinião, né? As redes Lacração, sociais né? deu Lacração voz em pra todo tudo. mundo toda, sabe? falar o que pensa. Cada um tem um coraçãozinho, cada um tem uma cabecinha, cada um... A gente precisa pegar mais leve de forma geral, afinal de contas, tá todo mundo aqui sem saber o que tá Aprendendo, fazendo né? direito. Estamos aqui para aprender. né? Nós somos pais, né? Recentes. Quanto aprendizagem, né? É Não. todo dia. Quando a gente acha que agora entendi o jogo. Não, Não. mudou de fase. Aí muda de fase, É começa muito tudo de aprendizado. Agora novo. que eu tinha entendido. Muita aprendizagem. Essa daí deve ser algo realmente... Por isso que eu acho que só quando vive que sabe, entende, né? Porque não dá pra mensurar isso, Todo não. mundo fala que é uma vida... A vida muda completamente depois de você ter um filho, né? Você passa... Então, a drasticamente. gente ainda não é pai, né? A gente, se Deus quiser, num futuro breve, Deus quiser. seremos. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Como casal... Eu costumo dizer assim, que quando a gente casa, o nosso ego é apertado, né? O ego, ele começa pra aquela história aí que a gente tava falando, de CD. CD. Uhum. Quando a gente tem filho, o ego, ele é completamente Não tem mais esmagado, nada, né? Não sobra mais A Joy nada. solteira adorava, pai, crossfit, pai, gostava das coisas dela. Várias aí coisas, o mundo trabalhava pra girava em comprar as torno coisas de mim, dela. Aí era casou, tudo sobre mim. segurou. Mãe, Aí você pensa no outro, no eu que bem-estar tenho que do ficar lembrando, outro. oi, amor, você existe, tá? Vai lá. Ah, Porque não às tomei vezes- banho hoje, né? Ah, deixa eu tomar Vai se banho. cuidar um pouquinho, vai se cuidar um pouquinho, dar uma lavada na subaca. Não, mas assim... Chega com a gilete, né? Bom Até dia, a gente amor. encontrar o equilíbrio leva um tempo, né? Imagino.
Mas quando a gente entra de cabeça na maternidade, a gente age muito por instinto. E a gente coloca o filhote, né? Na frente. Então, é ele que tá com fome, ele vai comer primeiro. Eu tô morrendo de fome, tô quase desmaiando. Mas é o filhote. E isso esmigalha, como é que é? Esmaga, esmaga o ego, né? Esmaga o ego. Porque a gente não é nada. Eu jamais faria isso solteiro, não. Com fome? Você espera aí. Então, sabe que eu brinco com o louco. Kiko, né? Que assim, que a gente tem uma cachorrinha de 17 anos, que é a minha paixão, né? Assim, e o Kiko virou um excelente pai de pet, porque ele já pegou... Pai de pet. Se eu tivesse cabelo, eu tava de coque agora. Enfim, né? A Carlota foi uma surpresa maravilhosa na minha vida. Eu quero. Eu saí pra comprar pão, morava com os meus pais ainda, assim. Eu saí pra comprar pão, um dia voltei com um cachorro pra casa. Foi basicamente isso. E aí, ela, é uma cachorra que me ensina muito, cara. Porque eu tô nessa fase com ela já há uns 4 anos, porque ela vai bater os 18. Que se ela quer comer primeiro, se eu vejo que ela tá com fome, eu não consigo sentar pra comer sem dar comida pra ela. Rola uma empatia enorme. Não, rola total. O Kiko pode contar até, assim, melhor que eu, porque eu falando sou suspeita, mas eu não consigo. Então, se eu já não consigo com ela, eu fico imaginando como que é com uma criança. É muito longe maior. de fazer comparativo, Entendeu? né? De um É a cachorro prova de com ser o filho, sono, assim. assim. Não é isso, mas é um... você começa a aprender esse processo de tem um ceder e gostinho. fazer pelo Você tá outro. cuidando de outro ser, É uma de qualquer degustação, forma. é uma degustação. Um assim. aperitivinho, né? É Um amendoizinho, um amendoizinho. É um petisquinho. É um petisquinho. Um petisco. É um petisquinho. É um petisco. Ser pai de Essa pet foi é um ótima, petisco. vai. boa, Essa ele acertou. essa De pet. Foi boa, foi boa. Porra, assim, meu. Foi boa. Muito bom. De 10 uma tinha que ser. Então, é isso. Mas é legal, um esforço legal. muito grande, assim. E é muito gratificante, porque a gente vai conversando com pessoas que... Nós somos filhos, né? Nós estamos aqui, seres criados. E alguém investiu muito na gente pra gente estar aqui. É. A gente precisa ter muita honra aos nossos pais. A gente, né, no episódio passado, entrevistou o Matheus, que cuida da mãe dele de uma forma doadora. Mas eu falei pra ele isso, cara, eu tenho certeza que sua mãe plantou muito em você pra você devolver pra ela o que você tá devolvendo. Então, acho que a família é esse lugar, né? A gente tá aqui no podcast pra falar disso, assim, cara. A gente tá aqui pontuando várias coisas que pra nós são importantes, mas no cerne, o que importa demais é esse lugar onde a gente convive, a gente planta, a gente se doa, a gente deixa marcas, né? É como se fosse Vocês moram em Cotia, eu já morei ali na Granja e tinha um terreno mais, assim, menos urbano, né? Grama e terra e tudo mais. É como se fosse uma terra mais com arado, mais mexida, né? Não é aquela terra lisinha que ninguém passou, Sim, né? Quanto mais gente ali. passa, mais pegadas ficam e aquela terra fica mais marcada. É assim que eu vejo. Você falou de uma coisa, assim, né? A gente falou da nossa cachorra que é idosa e aí hoje ela demanda muito porque ela precisa de cuidados. E a gente, se não quiser envelhecer, a gente tem que morrer. Então, se a gente envelhecer, ia ser ótimo. Além de ter um plano de aposentadoria que a gente precisa ter, né? Para não depender da família ser o provedor dessas nossas necessidades como velho. Físicas e tudo. Físicas, é maravilhoso saber que você construiu um apoio ali, uma rede, né, de apoio. Que a gente vocês falaram de apoio, né? Pô, a família realmente é isso, porque eventualmente a gente não sabe dia de amanhã o que pode acontecer com a gente, o que a gente pode precisar. E se hoje a gente se predispõe a ajudar quem está do nosso lado, é meio uma troca, né? Não porque você espera, você dá esperando em troca, mas de uma certa forma, semeando, a base da né? família que você vai construindo nesse tipo de relação não importa o que acontecer, a gente vai estar junto. No sucesso ou na lama, vamos estar juntos, a gente vai dar um jeito e a gente vai tocar. Eu costumo pensar muito que tudo que é a longo prazo, ele é mais sábio. Tudo que é mais curto prazo é mais tolo. E quando você pensa assim na vida, você vai perceber, cara, se a pessoa tá pensando só no dia de hoje, ela tá mais tola do que sábia. E quando você prepara a sua mente para a sua velhice, e aí você decide como você vai cuidar agora dos seus pais, como você vai se relacionar agora com seus primos, com seus filhos, com seu cônjuge. Sim. Porque o que você está plantando agora, você vai colher em afeto, em cuidado, em presença no final. Porque o episódio
da semana passada, ele me deixou muito marcado em relação a isso. Você, cara, não valoriza hoje o que você vai precisar tanto daqui a pouco. Se você fizer esse ajuste de imaginar o que você vai valorizar daqui a 30 anos. Faz esse ajuste. Cara, você vai começar a plantar diferente agora. Você vai começar a agir diferente agora. Você vai ser menos consumista, você talvez vai ser menos imediatista. A gente tem uma expressão, né, na nossa amizade que a gente fala, o gerente pirou. Né? O gerente pirou é o momento que o casal tá entediado ali, tá no meio da semana e fala... Vamos na Tok Stock, né? Tipo, o gerente pirou. Vamos lá comprar um sofá novo. Deus vai ajudar. Eu Deus vai mereço, ajudar. né? Eu mereço. E é esse tipo de atitude que a gente briga do gerente pirou, às vezes vai parecer muito mais como uma atitude menos sábia do que como uma mais sábia, né? E eu acho que nossa missão em vida, no casamento, em família, seja você que não casou ainda, se você é filho, na relação com seus pais, ou se você já está casado, tem filhos, é pensar: o que eu estou fazendo hoje por essa pessoa é uma semente. E eu preciso cuidar disso. E aí, se eu vou para todas as relações com esse tipo de perspectiva, eu vou menos agressivo, eu vou menos, talvez, disposto a ter razão, mais em servir, cultivar e entendendo, cara, isso aqui eu vou colher. Eu aprendi isso no pouco tempo de casado com a Joy, e isso mudou completamente a maneira como eu desfruto a vida, porque hoje eu já colho coisas que frutos de decisão de servir. Porque essa posição, a Bíblia diz muito isso também, e é uma coisa que, para mim, é muito claro. Quando você, quem quer ser o maior, deve servir. E aquele, né, quem que deseja ser o maior, deve servir. Acho que esse é o princípio que eu queria falar. Você ir para a relação da vida com essa perspectiva, ela é essencial, assim, para você... Muda tudo. Amadurecer o processo, sem dúvida. Ter humildade realmente, assim, a gente ama o Chico Xavier, assim, a gente adora a história dele, que ele é um dos, acho que é o maior brasileiro de todos os tempos, considerado, se eu não me engano. E se você olha a biografia dele, ele serviu a vida inteira dele. Ele abdicou da própria vida e ele se tornou uma pessoa, uma referência tão grande pela generosidade dela de... você me ajudou, eu vou te dar aqui 1 milhão. Ele fala, não quero 1 milhão, doa para a caridade, que eles precisam muito mais que eu. Você fala, nossa... O cara tá... Outro nível. Quantas encarnações eu preciso para chegar nesse nível? Então, assim, esse aprendizado dessa posição, né, de manter essa postura. Mas eu não sei porquê, mas me deu vontade de te falar uma coisa. Você falou, né, de valorizar as pessoas. E eu falei um pouco, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Porque eu perdi meu pai, foi em 2008, agora não vou fazer as contas. Mas... ele foi atropelado e foi de uma hora para outra. E isso carregou da minha personalidade uma coisa muito assim, nossa, a gente não sabe dia de amanhã, então a gente tem que ser mais intenso e fazer tudo. E eu falei, chegou num determinado momento que eu falei, e se tiver amanhã? Então, o que me veio para compartilhar aqui com vocês e com quem está acompanhando a nossa transmissão, fale o que você tem para falar. Então, se você tem o pai, a mãe viva, né? Fale, agradeça a oportunidade, porque até você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então, assim, não deixe de... Porque o tempo vai passando e talvez a gente, às vezes, não é tão carinhoso e não valoriza tanto essas pessoas que a gente ama tanto. E aí né? A gente acaba, às vezes, meio... O tempo vai passando e às vezes a gente fica meio no automático. Então, se você tem um pai, uma mãe viva, valorize muito ela, curta eles, porque assim, é um grande presente. E às vezes faz uma falta, sabe? Você querer uma pessoa que quer o seu bem, então você quer escutar um conselho, Sim. uma visão ou dar um abraço. Então, isso é maravilhoso. Aproveitem. Bom conselho. E vou além. Com essa vivência do Kiko do pai... Até para mim, quando ele sai de casa, quando aconteceu alguma coisa, do tipo, né, uma rusguinha ali, né, eu sempre penso nisso também. Então, eu mando, tipo, te amo, volta bem,
Porque, assim, o dia de amanhã, ele serve para tudo. Logo, automaticamente, a gente pensa nos nossos pais que são mais velhos. Mas a vida, a gente não sabe, A vida é um né? sopro, estamos Então, aqui de passagem. por isso que eu não gosto de dormir brigada, por isso que eu não gosto... Entendeu? Porque a gente realmente não sabe. Então, eu prefiro dizer e falar, sei lá, entendeu? Quando posso. Porque... E usar as palavras, né? Declarar A Joy a faz muito vida. isso, né, amor? Você escreve muito pra mim nesse sentido. Sempre, sim, declara a vida. Não esperar uma ocasião especial Que para legal. declarar, para falar, destacar a pessoa, pegar um dia aleatório e falar isso, Muito legal. porque as palavras, como a gente está dizendo aqui, elas têm poder, elas mudam interiormente, elas transformam, a gente não sabe o impacto que uma palavra pode causar no outro, então a gente abomina a neutralidade, né, de não falar. E abomina o negativo, né? De falar coisas que possam causar morte, né? Morte espiritual mesmo, né? Morte... Botar pra baixo, Botar né? pra baixo. Sim. Então, se a gente tem a oportunidade de falar a vida, a gente precisa declarar a vida. E isso pode ser feito o tempo todo. O tempo todo. Todos os E dias. como isso faz diferença aí? Eu acho que isso... Se a gente conseguir realmente entender isso e praticar isso no relacionamento e na família... Sim, é muito simples. e Imagina não é, se o mas mundo é. inteiro. Exato. A gente esquece. Imagina mas se é o mundo simples. inteiro, em todas as relações, declarasse vida. É. Porque na hora que alguém falhou com você ou alguma coisa não deu certo, olha com a perspectiva e declara a vida. Cara, muda tudo. Muda absolutamente Muda tudo. Muda tudo. Tudo. As coisas que a gente ouviu na infância também. Eu fico imaginando hoje o que é criança. Valida. Né? Assim, meu, tá lindo, é legal. Não é que tudo, gente, né? Pelo amor de Deus, não. Ao pé da lei, você está educando. É óbvio que Sim, vão sim, ter mas muitos é- nãos, mas- vão ter muitos... Mas é entender Claro, a importância né? Assim, do de validar, levantar, de é. formar uma pessoa Você com- está no caminho certo, ao com- invés de falar, nossa, ficou horrível. Com uma É. personalidade, né, legal, feliz, né? Que acredita, que sonha, que vê que é capaz, que tá... Eu acho que a nossa geração, assim, né, tem muito esse papel, assim, também, de... A gente sabe que tudo que fizeram por nós foi o melhor, mas a gente também, conseguindo entender algumas florzinhas aí no meio do caminho, a gente também tem esse dever, assim, né? De fazer esse trabalho bonito aí, assim, no que a gente conseguir. Que não é Nessa fácil. próxima geração, Mas- essas leves nuances, né? Eu acho que na educação que... Sim. Enfim, aí eu acho Nós que é somos muito responsáveis particular, por talvez, tudo isso. aquilo que a gente percebe. Isso. Eu falo isso com a Joy. É isso aí. Se eu estou... Porque, por exemplo, nós estamos nessa mesa aqui, eu estou num estágio de vida, ou no nível de vida, que eu ainda não percebi algumas coisas, porque eu estou na função de aprendiz. Essa é a minha posição, que você falou, cara, tem coisas que eu não sei. Cara, mas aquilo que eu já sei, naquilo que eu já entendi, que se eu fizer aquilo, eu vou plantar o bem, e se eu fizer o outro, eu vou estar plantando mal. Se isso eu já sei, cara, isso eu sou responsável por fazer certo. Então, assim, tudo aquilo que você já percebe, você é responsável por fazer bem feito. Aquilo que você não percebe ainda, talvez você vai A aprender. consciência não chegou Santa para você. ignorância. A consciência Né? não tá aí. É Até uma que benção, você- às vezes, a ignorância, exatamente. Até que você saiba e você aí se torna responsável por aquilo. Senão Autorresponsabilidade. você não vai ser... Cara, E a autorresponsabilidade, ela te ajuda a ter gratidão. Se você assume as responsabilidades e não terceiriza o que acontece, o que está acontecendo na sua vida, os contextos e tal, se você assume que você atraiu aquilo para você, não tem desculpas, não tem outras terceirizações. Você assume que você está exatamente no lugar onde você se colocou. E se você, de fato, quer mudar a situação onde você está, você precisa agir de acordo, proferindo palavras e agindo de acordo com E as, isso com é as suas muito falas. aplicável para relacionamento, porque tem gente que está dentro de um relacionamento e tá se queixando, ele é isso, ele é aquilo, ela é aquilo, e tá no relacionamento. Sim. Mas a pessoa mesmo, ela tá só enterrando, afundando o próprio relacionamento. Total, com e as não olha pra palavras, si. com a Cara, perspectiva. Com a infelicidade, com a insatisfação, com o nunca agrada e a ou culpa vai tá pro no trabalho e outro. fala mal do cônjuge, pro amigo, pra amiga. Né? E acho que o mais louco, a gente entra às vezes num Você tá ciclo. criando, Isso é cavando a humano cova, né? também, exatamente, tá cavando a cova. afundando. Cavando a cova. Tá. E a gente entra também, às vezes, numa negação, né? Vamos falar na prática, né? Assim, às vezes a gente também ainda não tá pronto para ter essa consciência de falar assim, não, isso aqui é meu. Minha Então, responsabilidade. é meu. Então, você fica pondo no outro, Ó, muito bom isso. só que é nosso, entendeu?
Então, assim, Alguma é a tal da... indireta, mano? Não. Já Não, entendi, não, entendi isso é um o trabalho recado. nosso, é meu tempo inteiro também, de coisas que... Isso também é autorresponsabilidade, porque até a tal da consciência nos chegar, às vezes demora, não é uma coisa assim... E, cara, você falou muita coisa muito legal. Enquanto você enquanto você está colocando a culpa no outro, muito possível que você ainda não adquiriu consciência madura naquele tema para Pra saber Entender que parte que- daquilo Gente, ou tudo aquilo é tomar a teu. sua responsabilidade. Exatamente, porque às vezes tudo aquilo é nosso. Entendeu? E então, assim. Projetando carência, falta Isso aí. de um monte de coisa, né? E aí você fica colocando... O Ítalo Marcílio, ele num dos cursos que a gente fez de casal, ele até falou uma coisa que me despertou na hora que a gente viu essa aula, nos chamou a atenção, que ele estava falando sobre ciúme. E ele trouxe um insight sobre ciúme que eu nunca tinha visto. Ele falou assim, cara, uma mulher ciumenta ou um cara ciumento, na verdade, não é ciúme, é inveja da pessoa que ela tá colocando o ciúme. Eu falei, caramba, ele deu uma bugada assim, eu falei... Tipo assim, se eu estou com ciúme de um cara, na verdade, eu estou com inveja do que ele tem e eu não tenho. Entendeu? Fica a dica, E pessoal. aí, ou seja, Faz qual é o meu sentido. ponto aqui? O ciúme, na verdade, por exemplo, a mulher, né? Enfim, vocês entenderam. O ponto pra mim É uma projeção ali. você tá com inveja Total daquela sentido. pessoa. Então, falta muito mais essa... Ele fala que de forma inconsciente, né? A pessoa ciúme não é a vai, inveja ela não tem consciência de que É a ela tá com inveja da inveja. pessoa que você tá criticando. De Aí forma você vai inconsciente. acusar o teu cônjuge de uma... Fulano, Ela isso, tal. E na verdade você tá isso, chamando, isso. inclusive, a atenção E aí você tá levantando da a outra pessoa pra E ele dá aquela esse pessoa. conselho, cara. Quando você tá ciumento, você tá com inveja daquela pessoa. E se você ficar no estado de alertar muito o seu cônjuge para aquela pessoa, você vai estar criando um Despertando. problema. Você vai alertar mesmo. levantando Você aquela vai pessoa alertar. demais. Entendi. Entendeu? Então você Sim, tem tá que... valorizando ali Na verdade, você tem que cortar ali, cara. Pá. E aí, qual que é o trabalho? Não é só não falar, mas é trabalhar a sua identidade, porque aquela pessoa, se você está com inveja daquela pessoa, é porque você não está bem trabalhado em alguma coisa dentro de você. Então, acho que é muito mais uma oportunidade de você pegar aquilo como espelho e falar, ok, alguma coisa em mim não está madura nessa área. Como que eu posso fazer o meu exercício de amadurecer nisso aqui? E aí buscar ajuda no cônjuge, nos amigos, né, nas redes, nos relacionamentos. Mas achei muito interessante porque Muito interessante, provocou eu gostei. uma Interessante perspectiva que eu nunca tinha ouvido. Não, e Muito assim, legal. quando a gente ouviu, a gente ficou meio chocado, assim, tipo, nossa... Caraca. Não, repete aí, lê de Repete novo, aí, né? Ou né? fala aí, né? Mas assim, aí fazendo uma autoanálise muito sincera, eu era muito ciumenta. E aí eu arranjava várias encrencas. Quando eu cheguei Também nele... um homão desse. Não, aí, mas tô quando a gente brincando. chegou a namorar, eu já tava esse trabalhada, assim. pão Eu já aí. tava... Já Eu tinha já tava entendido. muito... Eu já tinha entendido. Mas, de fato, o movimento era muito interno mesmo, nas minhas faltas, naquilo que eu não tinha. E aí eu percebia que Projeta tinha, no outra outro. pessoa tinha e eu não tinha. E isso incomodava. Então, é muito interessante, né? Porque, às Muito. vezes, os casais, eles se desgastam. E, no fundo, é falta de você se sentir pertencido de verdade, firme com quem você é de verdade, porque aí você não fica olhando Claro. para o que tem na outra, não tem. O carro do outro, né? e O que o outro tem, a bolsa do outro, a mulher, o peito da outra, a bunda do... Cara, É. da outra, mano. A minha é essa aqui, tamo junto. Cara, nada melhor do que você estar do lado de alguém que se ama, que é autêntico, que tá consciente de quem é, porque, cara, isso Verdade. é muito atrativo. É. Eu não tô com a Joy pelos atributos que ela tem do ponto de vista externo, é por quem ela carrega, quem ela é, a pessoa que ela é. Então, assim, quando isso fica muito claro, cara, tudo muda, né? É. Tudo muda. E até porque, para nós que queremos ficar casados pro Até resto da os vida 90. juntos, isso é muito importante. Os atributos né? vão se decaindo Pô, do tempo. os cabelos de alguns atributos já vão- caíram. É, você vê só aquele cabeludo. Além da né, que gravidade, conheceu. ela é real, né? Então É a cara vai fato. caindo, vai tudo Meu, caindo. vai, E para assim, pra pensar, assim, a gente Fiquei até tá nervosa. chegando nos 40, né? Ele tava falando disso, né? Você vai conversar com alguém que tá com 50, alguém que tá com 60, alguém que tá com 70. Pô, vai vendo ali o que... Você vai vendo o que importa. É o que de eu fato acho que importa. só melhora Com certeza. nesses quesitos todos. Vai Só ficando melhora. menos A né? gente mesmo, talvez, né, com certeza a gente vai olhar para isso e falar, nossa, não sabia de nada ali naquela hora. Eu continuo não sabendo, mas lá eu sabia menos ainda.
Pode ser que daqui 20 anos a gente assista esse podcast e fale, olha, eu não sabia de nada. Quanta besteira que a gente falou lá. Não. E achava que tinha autoridade, que já tinha aprendido alguma coisa, né? Total. Mas assim, é isso, né? É ser justo com a nossa etapa de vida. A gente tem consciência nesse momento disso. E a gente vai ter consciência maior quando a gente estiver lá na frente. Sim. E ela vem com o tempo, não adianta a gente querer pular etapa, né? Vem com a experiência, vem com A maturidade quebrar a cara, né? Errar. Os erros ensinam demais, né? Ensinam muito, então... E é isso, a gente conversa tanto, a gente se alinha tanto e às vezes acontece uma coisa tão inesperada que a gente fala, nossa, isso nunca aconteceu, vem cá, vamos comer. Ontem mesmo, né? Aconteceu um episódio, poxa, peraí, isso nunca aconteceu, vamos conversar e vamos analisar os dois lados e entender o que aconteceu. Então, é esse alinhamento diário, né? Esse E como é alinhamento importante conversar, né, gente? Acho que Por isso você tem que Vocês- casar com uma pessoa que você se dá vocês bem, podem um falar amigo, disso até acho que a melhor gente do que a fala. gente, né? Essa Fala, né, terapia é Joy? A muito Joy legal, fala gente. muito É. bem desse tipo de coisa, assim, tipo, como não é uma coisa da boca pra fora, como é importante conversar, né, Joy, assim, entre dois. Exatamente. Porque, assim, né, eu também acho que existe um pouco de mito, as pessoas, não é ficar puxando o DR, né? Mas, assim, é compartilhar mesmo. Transparência. Precisa trocar essa ideia. Eu gosto muito de usar dentro do relacionamento a questão do eu me senti assim quando você fez isso. Porque eu coloco a responsabilidade, é o que eu tô sentindo, não é o que você fez. O que você fez, se tá errado, se tá certo, independe, mas você agiu assim e eu me senti dessa forma. Se tá certo, se tá errado, a gente pode discutir aqui e ver, mas me fez sentir assim. Então, eu deixo de culpá-lo. Sim, se não Você me condena... fez sentir né? Não, e você acabou de ganhar razão, né? A gente não pode condenar De uma, Você ninguém. certa, fez, de uma né? certa forma, porque assim, às vezes a gente age sem pensar, e a partir do momento que você fala assim, não era essa a minha intenção que você se sentisse assim, então eu já sou obrigado a te pedir desculpa. Esse é uma excelente ferramenta de diálogo em casal, porque assim... Pra conciliar, né? A gente não está pontuando aqui o que é certo e o que é errado da atitude. Você quer que eu continue me sentindo assim, mantenha a sua postura, ou senão a gente... Isso é Maravilhoso. inclusive uma ferramenta da comunicação Belo não aprendizado. violenta. Joyce, Então, a comunicação não violenta, ela ensina você a desarmar tudo. Desarma tudo, não tem culpado, tem uma situação ali que precisa de atenção. Então, tem até uma frase que fala assim, que toda ação violenta esconde uma necessidade. E ação violenta no sentido de agressão verbal, de falar uma palavra que às vezes não era para ter falado, uma ação que não era para ter ocorrido. Então, por trás daquilo existe uma necessidade. Se a pessoa reagiu mal, por que ela reagiu mal? Existe uma necessidade não atendida ali, que a gente precisa ter um olhar. Então, eu não vou julgar, você é isso. Eu não posso fazer isso. Você é egoísta. Que você é assim. Porque você é isso. Não, a pessoa teve uma atitude assim por algum motivo. Então, eu vou investigar os motivos sempre, investigar a necessidade, né? Então, aprender isso, assim, torna muito mais leve, né, amor, e viável o dia a dia. E traço viável, né? É inviável. Do que inviável, né? E Viável. viável. A relação. Não, total. Eu falei isso pro Rico hoje, assim, eu falei assim, como é importante, né? Quais são as coisas mais importantes? Eu falei, validar o sentimento um do outro. Tem que validar, porque sentir é sentir. Nós somos Joy. seres emocionais. Você falou isso faz no início, né? algo, reverbera nele, não necessariamente da forma Com a como intenção você tinha ou sem a a intenção. intenção. Claro. Vai reverberar de outro jeito. E a maturidade do cônjuge dizer também, né? Jogar limpo. Ó, tô sentindo assim. Sem joguinho. Não, né? aí o jogo... Sem joguinho. não o dá. joguinho é... Mas jogar transparente, ó, tô sentindo isso, né? Sem jogar, né? Sim. Tipo, quero ganhar isso Não, em jogar troca. eu acho que, né? Eu Já acho que foi, não né? é mais não uma tamo- relação de, aí de é parceria adolescente, né? de casal, né? Mas Aí não já se vai da pro gente fim. tentando, da gente Uma não coisa- levar pro pessoal também, né? E não se ofender, porque assim, é isso, né? Mas isso dá pano pra manga também, esses detalhes de conversa. Mas, ó, a conversa tá boa. Não! A gente vai ter que jantar em algum lugar pra continuar a velho. terapia em grupo. Atingiu. Nossa, ó.
Mas, vamos lá, considerações finais, né, o Kiko? Um beijo. Agora que tava esquentando. É verdade. Obrigado, Mas obrigado como foi bom pela receber oportunidade vocês. de bater um papo com vocês sobre um tema que é tão legal, né, de compartilhar, e já que vocês estão abertos, receptivos para isso. Então, eu acho que eu falo por mim, você pode falar por você, dessa experiência que foi falar um pouco sobre nós, sobre esses aprendizados que a gente tem, né, compartilhar com o pessoal que está acompanhando, que depois a gente, quando for ao ar, a gente vai assistir, vai ficar olhando os comentários, então, né, vamos ver o que o pessoal vai escrever, assim, mas... Obrigado pela oportunidade, quero desejar sucesso para vocês nesse projeto. Obrigada. Persistam, Obrigado, mano. porque vocês estão só no começo, esse é o episódio 7. Olha o Então, número da ó, que perfeição. honra, Que hein? vocês façam muitos podcasts, aprendam muito, e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Honra é nossa. Gente, só tenho a agradecer, né? Vocês são sempre tão generosos com a gente, assim, em todos os aspectos. A gente tá muito feliz por isso tudo também. Acho que a gente, assim, né, não tem muita coisa para falar aqui, assim, são só as vivências mesmo que a gente vai trocando. E é isso, espero que seja legal aí para quem Já assistir. foi, já Espero que a foi gente bem tenha, legal. né, dado algum não sei insight também, do né? casamento, Foi bem legal. de viabilizar ou qualquer outro Sei aprendizado. lá, Teve várias também, dicas gente, aí, a vai. questão gente, persiste aí, é isso. Casa Nossa, aí. Paciência, Casa. calma, amor, vamos que dá certo. A vida é entendeu? curta para você ficar em cima do muro, que nem vocês estão falando. Então vai de cabeça. E não se tem joga. nada mais legal que a família mesmo. Não Boa existe sorte, nada sucesso mais legal. e saúde para a família de todos vocês que estão Com acompanhando certeza. também. Tem nada mais importante. Muito bom. E Muito vocês bom. têm considerações finais? Considerações finais, eu te amo. Mais do que ontem. Menos que amanhã. Menos que amanhã. Porque amanhã eu vou te amar mais. Foi boa, foi Mas, boa. com essa explosão de fofura, nós encerramos. Gente, esse foi o nosso episódio. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Obrigado, Kiko e Clau, por ter participado dessa conversa, ter agregado tanto para nós. Você que está em casa, a gente quer pedir, como a gente sempre faz aqui, a sua participação. Comenta o que você gostou. Curte o vídeo aqui, é importante. Compartilha com seus amigos, com a sua família, com pessoas que você sabe que estão passando por situações parecidas com o que a gente trouxe aqui. E a gente sabe que tudo que a gente fez aqui, do início ao fim, foi positivo. Foi como a gente falou em muito boa parte do tema, declarar a vida. Então, esse lugar aqui, esse bate-papo foi para a gente declarar a vida na sua vida. Então, faça isso. Compartilhe esse link. Você vai estar ajudando pessoas que precisam de esperança, de uma palavra de motivação, de um incentivo. A gente realmente acredita na família. Nós amamos estar aqui e receber você. Nós estamos muito felizes com o nosso podcast. É uma nova iniciativa. Nós somos um canal recente. Então, poxa, a sua inscrição, o seu compartilhar na sua família realmente vai fazer muita diferença para o nosso trabalho. E o seu comentário, né? Sim. É tão legal ler um comentário que fez sentido para você, o que você achou, e também trazer sugestões de temas e convidados. Obrigado, é isso, amor. Vamos despedir então, dá tchauzão na câmera aberta lá, ó. Todo mundo? Gente, tchau, tchau, beijo, beijo. Beijo! Nos vemos no próximo domingo às 8 horas da manhã.